Flamengo 2, Internacional 0. Passamos aí para a próxima fase da Libertadores e agora vamos pegar um time argentino, hein? Estudiantes da Argentina. Tem pessoas falando aí que é até mais fraco do que o Internacional, mas falar uma coisa, hein? Time argentino é chato. Independente se é fraco, se é forte, são chatos, tá? São chatos demais. Tenho mais medo desse jogo contra o Estudiantes do que contra qualquer time aqui brasileiro, cara. Mas enfim, a mídia tá desesperada com o Flamengo porque todos são anti-flamenguistas e não tem mais o que criticar o Flamengo. Não tem mais o que criticar, né? E aí eles estão tendo que engolir seco. Vamos acompanhar aí o que eles estão falando dessa vitória do Flamengo aí. Uma vitória bem sossegada. O Internacional chegou a finalizar uma vez, só que foi pra fora, né? Foi um jogo de um time só. A dupla de volante ali, Jorginho e Saul, é um luxo essa dupla. E olha que nem tá entrosada ainda, hein? Saul ali tomando conta, né, do meio de campo, mas o Jorginho, impressionante os dois, muito habilidosos, muito técnico, né? Vamos ver aí o que a mídia tá falando aí sobre essa vitória do nosso Mengão. Time que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro no que a gente tem, no que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano ia tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas a noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles dois jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando no jogo, o Luiz Araújo entrando no jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando no jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo e a formação de campo, o que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora do roteiro do jogo, que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com um trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Concordo plenamente com o Mansur, mas tenho uma ressalva a fazer. Não sei se vocês vão concordar, quero ouvir o Alex, que já jogou por lá. O futebol do Internacional, em que pese a pujança financeira do Flamengo, o forte time, o forte elenco que mostrou, o ótimo trabalho do Felipe Luiz, tudo isso é verdade. Mas o futebol do Internacional foi muito pequeno nesses dois jogos. No segundo tempo lá do Maracanã ainda foi razoável, competiu, que era o que se imaginava. Hoje o Internacional sequer conseguiu competir com o Flamengo. Diante de 43 mil torcedores, o Inter precisava fazer 2 gols e não conseguiu dar um chute no gol do Flamengo, né? Se a gente pegar 20 times do Campeonato Brasileiro que vão jogar contra o Flamengo, provavelmente mesmo jogando em casa, vão criar chances de gol contra o Flamengo. Podem não ser muitas, mas vão finalizar ao gol do Flamengo, vão fazer o Rossi minimamente trabalhar, criar alguma oportunidade mais perigosa. E o Inter sequer fez isso. O Rossi pode tranquilamente sair do gramado do Beira-Rio hoje e ir embora sem tomar banho. Porque não precisou cair no chão, não precisou fazer grandes esforços. O Rossi tocou na bola quando a bola era recuada por um dos seus zagueiros, seus companheiros, para iniciar um novo ataque do Flamengo. Então, a atuação do Inter também
contribuiu para essa tranquilidade toda do Flamengo no jogo. Porque é uma tranquilidade, embora o Flamengo quase sempre seja dominante, mas como hoje, sem sofrer nenhum ameaço praticamente durante 90 minutos, que pese essa bola meio despretensiosa na trave aos 37 do segundo tempo, também é muito incomum. Ou não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cado Mansa, todo mundo que está em casa. O Felipe também tem disso. Você vai jogar com um time que é melhor, e é bem claramente, melhor. Né? Melhor. O elenco, o momento que se vive, em todos os sentidos. Quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Eu tenho que produzir, né? A parte da estratégia, quando você vai jogar contra um time assim, você tem até que saber lidar no momento com bola e sem bola, aquele momento que você também vai ser inferior no jogo. Você não vai ter, às vezes, o domínio do jogo, né? A não ser que você faça um jogo muito perfeito e o Flamengo também acabe não fazendo, vamos dizer assim. O Inter começa um jogo diferente, beleza, conseguindo tirar, de certa forma, um conforto. Acho que foi até ali uns 20, 25, 30 minutos, mais ou menos, Mansur. No primeiro tempo? Jogo mais igual, aquele jogo brigado, assim, um pouco sem chance dos dois lados. Acho que nem se estendeu a tanto isso, não. Mas pegando assim, acho que a partir dos 25 minutos, até ali não teve nada no jogo, né? O que acontece? Tá bom, eu tiro o pé, eu não consigo fazer isso o jogo todo, mas eu tenho que procurar uma maneira de fazer, né? Porque a gente treinou, a gente trabalhou, a gente folgou no final de semana e aí a gente acabou tendo um pedaço curto do jogo, a gente conseguindo seguir essa programação. Só que daí eu volto naquilo que eu vinha falando, Felipe, vai de encontro com o que você falou. Uhum. O Inter, ele não vive seu melhor, vive um momento ruim individualmente, né? Então, se você for pegar jogadores bons, o time do Inter é um time muito bom, Só que desse time não se jogou bem, né? De novo, tecnicamente, não conseguiu se fazer. Seja os dois laterais. Eu acho que o Thiago Maia se livra nesse sentido, correu muito, ajudou muito, tentou fazer, só que, no geral, nem o Alan Patrick, tecnicamente, né, conseguiu fazer um bom jogo. Os caras de frente, de beirada, também não conseguiram ajudar. Então, o negócio não fluiu. Por quê? Lógico que o Flamengo fez um jogo espetacular, assim, dos melhores. E aí vai de encontro também com o que o Mansur falou. Às vezes você tem investimento e você vive um momento que, de repente, dá aquela balançada. O Flamengo está no seu melhor momento agora. Não que deu uma balançada, no sentido produtivo, a gente falava algo do Flamengo ali no confronto com o Atlético Mineiro. Que esse confronto contra o Inter valoriza muito a passagem do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Verdade. Né? Porque ele encontrou uma maneira de jogar, conseguiu passar para um time que é superior a todos os times. Exato. Então, o Inter não fazendo um jogo realmente o seu melhor, naturalmente fica muito mais difícil. Porque realmente o Flamengo em todo momento ele pressionou melhor, ele incomodou mais, ele teve o controle, né, praticamente das ações e do jogo, e animicamente o time do Inter, aí que está o detalhe, o torcedor normalmente se preocupa quando a gente passa essa impressão de dentro do campo para fora, que parece que você não via uma perspectiva, né, vê algo para mudar o jogo, vai acontecer. Então o momento do Inter realmente acabou passando o favorito que era antes, mas com nível de superioridade, eu acho que maior por uma falta de produtividade do Inter, por mérito do Flamengo. Queria começar a conversar com vocês também, né, sobre as questões do jogo. Só um detalhe ainda sobre o Inter, né, antes da gente entrar na boa atuação do Flamengo. O detalhe é que o mau momento do Inter não é só contra o Flamengo. Esse futebol pobre do Inter não é contra o Flamengo. Nos últimos 8 jogos, o Inter só ganhou um. Foi aquela vitória, que jogou bem, por sinal, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 3-1. Mas dos últimos 8 jogos, foi só essa vitória, né? Que me parece ter sido ali uma lagoa num oásis, né? Num deserto. Um oásis no deserto, porque o futebol vinha sendo muito pobre também contra outros adversários. Mas queria falar sobre o Flamengo, sobre inicialmente a escalação. Está aqui. O Mansur já colocou no campinho a escalação de início do jogo do Flamengo. E confesso, disse ontem aqui no Troca de Passes, antes da gente saber da escalação, quando mostramos no campinho uma provável escalação diferente dessa. E a gente alertava aqui, olha, duvido que ele vá colocar o Danilo para jogar, né? Porque a prévia dizia que o Danilo poderia ser titular hoje. Disse também, olha, não acho que o Saul começa jogando, imaginava o Alan
iniciando no meio-campo. O Saul vinha de longo período sem jogar e tinha iniciado o jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Eu imaginava o Everton Araújo. Poderia ser uma alternativa, né? Ontem. E o Saul foi o melhor em campo. Não, mas mais do que isso, o Saul tinha jogado 90 minutos do jogo de domingo no Beira-Rio. Ele jogou 180, porque hoje ele também ficou até o final. Mas isso das nossas dúvidas, desculpa, é que a gente realmente não tem os números, né, Mansur, do treinamento. Claro. Então ele realmente estava muito bem e muito melhor fisicamente para poder ter jogado os dois seguidos. Aí, só para terminar, Mansur, claro. A escalação de ontem também tinha Pedro, provavelmente, ali, né, no ataque. E o Bruno Henrique, essa eu já imaginava, não imaginava o Pedro começando o jogo. E o jogo explicou porque as características do jogo. Agora, o que realmente me surpreendeu foi a escalação do Saul. E aí eu queria entrar no tema que para mim foi bastante significativo hoje e pode ser o início de um caminho aí para o Felipe Luiz nos grandes jogos. Porque com o meio-campo de Jorginho, Saul e Arrascaeta, pensei, será que não vai ficar mais frágil defensivamente, num jogo fora de casa, em que você já tem a vantagem? Pensei, acho que ele quer controlar o jogo com a posse, né? Porque são jogadores todos muito técnicos, de bom passe. E o Flamengo não sofreu, Mansur, praticamente nada defensivamente, mesmo tendo jogadores com essa qualidade técnica e, entre aspas, pouco marcadores, né? Pouco roubadores de bola na teoria. Tem uma coisa no futebol que costuma fazer times com essa característica respirarem e sofrerem menos. É um objeto que só tem um no campo e todo mundo quer ele. É o da bola, não é isso? E o que me impressionou é o seguinte, quando você conversava com o próprio Felipe, ou gente da comissão técnica do Felipe, quando a contratação do Saul começou a aparecer que aconteceria, quando o noticiário surgiu, a impressão que se tinha... A primeira coisa que você ouvia, ele dá 1000 possibilidades. O Felipe via nele um jogador que dava muitas possibilidades. Mas a sensação inicial, na entrelinha do que o Felipe falava, e até das primeiras entrevistas, é que ele o via partindo de um dos lados. Ou como um substituto do Gerson vindo do lado direito, ou como um meia aberto da ponta pelo lado esquerdo, porque também estava chegando o Samuel Lino, então não se sabia bem se ele ocuparia tanto espaço. Mas como meia pelo lado esquerdo, foi onde ele mais jogou. E não se falava tanto, até porque o Felipe costumava dizer que exige muito o conhecimento de todas as dinâmicas táticas do time para jogar como um dos dois volantes. E também uma exigência física alta. E não se sabia qual seria a resposta do Saul, inclusive na questão física, ele chegando. Então, por isso, era difícil imaginar ele fazendo esses 2 jogos seguidos, 90 minutos nessa posição. E, para mim, hoje, um dos melhores jogadores do jogo. Ele mandou no meio-campo em muitos momentos. O que ele fez, ele e o Jorginho. O Jorginho teve uma outra função no jogo hoje, que para mim foi muito destacada. Assim. Aí é importante a gente ter o campinho aqui, se a gente puder. Porque... como é que o Flamengo iniciou o jogo tentando construir? Era basicamente em algo que é muito, muito próximo do que ele faz. Tendo o 3+2, o Varela um pouco mais adiante, o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Alexandro. E o Inter colocava para pressionar, vou colocar em números aqui, porque, enfim, por vezes, Alan Patrick, Matias, Tabata e Alan Rodrigues Alan Patrick. E Thiago Maia pressionando, tentando pegar os volantes. O ponta do lado oposto, que em geral, se a bola saísse pelo lado do Alexandre, o ponta do lado oposto, que era o Wesley, vinha para dentro para tentar ajudar na marcação por dentro para não ficar sobrando. Quando o Inter... E esse tipo de pressão faz aquele início de jogo que a bola fica muito viva. Aí o Flamengo, em dado momento, começa a apresentar uma variação, que é essa aqui. O Varela continua. Vamos lá. O Varela continua mais adiante, mas o Jorginho vem para cá, abre, o Alexandre começa mais baixo e o Saul vem ocupar uma posição mais central. Em vez de um 3+2, por vezes um 4+1 na saída. Sempre sobrava um desses homens aqui, livres para conduzir, encontrando o Saul, que mesmo pressionado conseguia não perder a bola, dar sequência aos ataques e colocar, em geral, esses 5 homens em condição de atacar. O que é inteligente disso, para o pessoal também em casa entender, essa é uma maneira de você ter esses 5 jogadores, porque o Inter nunca traria tantos jogadores assim para pressionar. Para pressionar.
Então, e se viesse, iria abrir espaço. A inteligência do Felipe... O campo ficava grande. Isso daí. Então, o estudo em cima de fazer isso daí, que não era nem comum de fazer, era 2 laterais e tudo, veio essa nova ideia aqui, que você ganha realmente mais jogadores, fica muito mais difícil pressionar. E para mim o primeiro tempo muda muito a partir daí. Não que o Flamengo não tenha mais feito a saída com os dois, o Jorginho junto do Saulo mais à frente, mas essa variação começou a confundir muito a marcação do Inter. Desgastou o Inter no começo que fez essa pressão e tudo, né? Sim, porque os primeiros 20 minutos não teve jogo. A bola estava muito viva. Foi horroroso, mas foi horroroso porque os dois estavam marcando Isso, super uma bem em intensidade cima. muito alta, Era difícil de jogar. Isso. E o Varela aqui, um jogo também jogo espetacular, né? Ele com o Plata aqui, meu Deus do céu, cara, pra criar alguma jogada aqui tava difícil. Agora, a superioridade foi enorme do Flamengo, né? Se a gente pegar 3 confrontos seguidos entre Internacional e Flamengo, acabou 6-1, não é isso? 2-0 hoje, 3-1 no fim de semana, 6-1. 6-1. Então mostra bastante a disparidade entre os dois times, né? Nesse confronto. E assim, no futebol as coisas nem sempre vão se explicar por um lado só. Eu acho que as duas coisas estão juntas, assim. Claro. O Inter não vive o seu melhor momento. O Inter claramente tem uma capacidade de investimento nesse momento, como boa parte dos clubes brasileiros, que é muito distante do Flamengo. E tecnicamente, mesmo dentro dessa realidade Inter, já teve um rendimento muito melhor ano passado do que é a temporada 2025. E por outro lado, o Flamengo, quando a gente falava há pouco tempo, alguns times que exigiram mais do Flamengo do que o Inter hoje, é verdade e é muito natural que ao longo da caminhada do Flamengo chegue aonde ele chegar nos campeonatos, que ele vai enfrentar jogos que os times vão render melhor contra ele do que o Inter rendeu hoje. Mas tem um ponto, né? A gente conversou sobre isso aqui há uma semana, um pouco mais. O Flamengo viveu um processo de adaptação de alguns jogadores com a temporada andando. Sim. Saídas importantes, o Wesley, Gerson, né? Perdeu o Pulgar, né? Chegadas, perdeu o Pulgar, e a adaptação do Saúl, do Royal, quando foi o caso, do Samuel Lino. O Carrascal mal jogou poucos minutos até agora. E esse processo, naturalmente, esses jogadores vão se integrando, crescendo dentro do que é a forma de trabalhar do Felipe, dentro da forma de jogar do time. Mas foi uma janela. É uma janela brutal, brutal. Mas também vou te falar uma coisa, se a gente pegar o nível intelectual do jogador, claro, facilita. De campo, cara, não tem jogador limitado, digo do ponto de vista cognitivo. O Plata, por exemplo. De entendimento do jogo. Cara, todos os jogadores em campo do Flamengo são inteligentes dentro do campo ali, né? Inteligentes em movimentos, eles entendem do jogo. Que é diferente de você jogar bem só, né? E ser um bom jogador, e de você entender do jogo. Por que que eu vou correr ali? O porquê que eu preciso marcar aqui? O porquê que eu vou fazer esse movimento? E o que passa assistindo ao jogo do Flamengo é que todos os jogadores são muito inteligentes sobre o que é necessário fazer dentro de campo para você conseguir vencer o adversário. E aí tem um outro ponto, que é o que me incomodou no jogo de hoje do Internacional. Você ser dominado pelo Flamengo, o Flamengo ter as melhores oportunidades ao longo do jogo, o Flamengo ter um domínio territorial pela maior parte do tempo da partida, tudo isso está dentro do que é esperado na maior parte dos confrontos. O que não é esperado é você não incomodar o Flamengo em nenhum momento. E é isso o que aconteceu com o Internacional nesses 90 minutos de hoje. Em nenhum momento deixou o Flamengo incômodo no jogo, né? O domínio foi tão amplo do Flamengo que o Inter pareceu um time absolutamente inofensivo. Né? Sobre o jogo do Inter, assim, eu acho que a ideia inicial do Inter era tentar provocar um embate quanto mais físico possível, né? Embora o Inter tenha Alan Patrick, o próprio Tabata, jogadores de qualidade técnica, o Thiago Maia é um volante técnico, mas o início de jogo do Inter era um jogo de tentativa de encaixar pressão muito forte, de tentar muitos duelos, para tentar a partir daí criar algum tipo de desconforto no Flamengo. Quando quando o Flamengo começa a sair dessa pressão, acalmar o jogo com a sua posse, aí o Inter pareceu um time que, conforme o tempo ia passando, parecia ele próprio duvidar da capacidade dele de transformar a eliminatória. O Roger tenta uma coisa no intervalo, com o Borré no lugar do Tabata, que é uma troca. Vou até botar aqui para tentar explicar, vou botar o campinho do Inter aqui, para a gente conversar.
Basicamente, esse era o desenho do Inter que começa, né? Aliás, aqui tá assim. Invertido assim, ali. E o Wesley na ponta lá. Isso. O Inter começa assim. Quando faz a troca do Borré pelo Tabata, saiu o Tabata, o Roger faz uma pequena mudança. Ele parte mais claramente ainda para o 4-1-3-2, com Alan Rodrigues por aqui, o Borré junto com o Ricardo Matias e aqui. Ele tenta pesar um pouco mais a última linha, e depois ele vai até botar o Vitinho pelo lado direito e o Carboneiro pelo lado esquerdo, mais adiante, no lugar do Alan Rodrigues e do Wesley. Ele vai tentar pesar com mais homens ofensivos, mas o resultado foi que ele deu muito mais conforto ao Flamengo nessa zona aqui do campo. Ficaram longos períodos em que era mais difícil para o Inter recuperar a bola. E é um conforto que, de repente, ele sabia que poderia acontecer. O Roger sabia o que estava fazendo. Só que daí que está o detalhe. O treinador, lógico que ele tem a obrigação da parte estratégica e a obrigação de ter poder de mobilização, de estímulo, de você trazer esses atletas mesmo não jogando bem, de repente transformá-los nesse sentido. E tudo que o Roger tentou, os jogadores não corresponderam por eles. Aí eu falo que não é, de repente, o treinador nesse sentido, porque a bola queimava mais no pé, o domínio não era bom, posicionamento não estava bem, porque você estava jogando com um time que te pressionava, cara. Então, se você não jogar super bem nesse sentido, ele pode armar do jeito que ele quiser, e parece que o Inter estava mais entregue, né? Estava mais já derrotado, assim, né? Num tipo de espírito. Aí vem uma questão que esse time do Inter acho que já tem que acontecer aquela questão de saída de jogadores, alguns outros, para você poder, de repente, conseguir mudar um panorama. E aí entra um elemento que é absolutamente impossível para a gente julgar o quanto interfere, que vai entrar pro folclore, talvez, aí da Libertadores e do confronto. Exatamente isso. Não houve nem aquele início, aproveitando a atmosfera. O papel picado atrapalhou o Inter. O papel na verdade, é um papel de alumínio, né? Porque é o seguinte, o estádio estava em fervorosa, pegando fogo ali, os times entram em campo. E aí aquela espera toda, que normalmente o time da casa inicialmente tenta dar um aperto, aquela pressão inicial para de repente arrumar um gol, já não aconteceu, né? Porque foi. E não precisava de tanto, igual a gente estava falando, desses anos todos, a gente, né, na verdade, não só pelo que eu vivi lá, não tem nada de comum. Então é raro realmente na dose de algo que pode ter interferido. A gente não tem, né, uma máquina, mas é óbvio que tirou toda aquela atmosfera. O papel picado poderia ter sido solto ali atrás do gol, né? Para não entrar dentro pouco mais de 20 minutos, né, cara? Isso aí 20 minutos para iniciar o jogo. Com o pessoal tirando os papéis de dentro do campo lá, né? Um papel picado, um papel brilhante, que atrapalhou o início do jogo. Aí tem um lado assim, só para complementar, até sobre a questão do trabalho do Felipe, que assim, às vezes tem gente que fala assim, nossa, agora o Flamengo ganhou, parece que é o Real Madrid, porque o presidente falou. Mas assim, a gente vem falando do trabalho do Felipe há algum tempo. Não, tudo bem. Programa, só que a gente chegou a falar de seleção, porque no momento dos treinadores brasileiros ele estava cotado, porque ele realmente é uma realidade. E naturalmente, com o tempo passando, ele vai ter cada vez mais ferramenta para ele poder tomar boas decisões. Porque todo time que ele coloca, não dá para falar de falta de mobilização desse Flamengo. Em momento nenhum, eles entram confortáveis no jogo, achando que vai ganhar com a camisa e com o time que tem. E depois dessa derrota, desse pequeno momento ali da Copa do Brasil, da eliminação, vieram alguns questionamentos. Realmente, não era ele para a seleção, não sei o que. E ele dá uma resposta agora que ele realmente faz o time jogar muito bem. O Plata tá jogando o que tá jogando, foi ele que colocou a partir do Plata. Ele aprendeu, ou ele ensinou, ou ele acrescentou pro Plata ter todas essas opções. Foi ele que teve a ideia, junto de trazer um Samuel Lino e um Saúl. É parte dele, isso é competência, não é só dinheiro. Que você pode... Conhecimento do Atlético de Madrid, entende? Que ele tem. Então, e o poder de convencimento dele de falar para os caras, poxa, eu quero trabalhar com um treinador como ele. Então fazer um time desse, muito bom, com muito dinheiro, jogar super bem, não é qualquer treinador que faz. Aumenta... Fala, Mansur. Não, desculpa,